E agora a gente vai conversar com a doutora Ângela Volpato, que é especialista em direito previdenciário. Boa tarde, tudo bom, doutora Ângela? Boa tarde, é um prazer estar aqui, tudo bem? Vamos começar a falar desse assunto que é bem polêmico, né? A previdência, tanto da questão da aposentadoria quanto de outros pedidos de benefício. E vamos supor assim, ó, eu fiz um pedido de benefício para minha aposentadoria e eu não estava bem dentro do prazo, mas durante esse processo de análise, o INSS, eu entrei no prazo. Ele pode indeferir o meu pedido? Como é que funciona isso? O servidor do INSS, ele precisa conceder o melhor benefício que o segurado faz jus. Assim, se na data do requerimento ele não tiver direito, não completar todos os requisitos, mas no decorrer do período que o processo está em análise, ele computar todos os requisitos, é possível o servidor efetuar a reafirmação da DER, ou seja, é a alteração da data do requerimento. Por exemplo, se esse segurado entrou com um requerimento em 1º de janeiro de 2022 e em 20 de abril de 2022 esse servidor analisou e verificou que lá em 1º de janeiro ele não tinha ainda os requisitos, mas em 20 de abril ele já computava todos os requisitos para concessão do benefício. O que ele pode fazer? Modificar a data da entrada do requerimento para 20 de abril de 2022 e, consequentemente, conceder o benefício para esse segurado. Mas nem sempre isso acontece. Muitas vezes o benefício é indeferido e a pessoa precisa entrar com um novo pedido. Ah, então nem sempre ele faz automático isso. Isso, o servidor deveria conceder o melhor benefício e fazer essa análise e essa reafirmação da DER. Poucas pessoas têm conhecimento que seria possível, mas como você mencionou, realmente no decorrer do processo a pessoa ela pode ter os requisitos completos e aí consequentemente ter o benefício concedido. E existe algum lugar que o beneficiário pode acompanhar suas contribuições, o seu prazo? Existe? Sim, existe. Existe o aplicativo do Meu INSS, que é um aplicativo que a pessoa consegue verificar o tempo de contribuição, as empresas que trabalhou, as remunerações, os extratos de pagamento. Então, é um aplicativo bem completo. Para quem está nos ouvindo nesse momento, pode instalar o aplicativo do Meu INSS ou então entrar no site meu.inss.gov.br. Nesse local, a pessoa vai clicar em extrato de contribuições. Nesse extrato, ele conseguirá verificar todos os vínculos e remunerações e aí, consequentemente, verificar se a empresa está contribuindo ou não. E digamos que eu entrei nesse sistema e vi que uma empresa que eu já havia trabalhado no passado, ela não consta como uma empresa que eu trabalhei, não consta nas minhas contribuições. Como é que eu devo proceder com isso? O ideal é que o segurado, ele compareça até a empresa e verifique se realmente ocorreram remunerações ou não. Se por um acaso realmente foi contribuído, deve requerer a declaração autenticada da empresa, constando o início e fim do vínculo, bem como a ficha de empregados e o termo de rescisão. E também comparecer até a Caixa Econômica Federal e requerer o extrato do FGTS. Penso que seriam documentos indispensáveis para o requerimento da aposentadoria e a inclusão desses períodos. Inclusive, a carteira de trabalho é o melhor documento para comprovação, que com certeza, se o segurado tiver na carteira esse vínculo, o INSS deveria computar. Nem sempre isso acontece, mas se está na carteira, não tem rasuras, ele deveria computar. E falando em documentos, né? Uma pessoa que é jovem, digamos, só quem já está no mercado de trabalho, quais são os documentos que ela deve guardar, assim, tipo, a vida inteira, para quando chegar o momento de apresentar os documentos para uma aposentadoria? O que você informa A que é carteira importante? de trabalho eu penso que é o melhor documento, mas hoje, como nós temos a carteira de trabalho digital, fica um pouco mais fácil para o segurado. Mas para quem é uma pessoa mais idosa, já trabalhou muito, desde 1970, 1980, muitas vezes não consta lá no extrato do INSS esses vínculos. Por isso a importância de ter a carteira de trabalho, a carteira física. Quem, por um acaso, perdeu, precisa consultar nesse extrato que eu comentei se essas
as empresas constam no CNIS, porque muitas vezes não estão, pelo fato que antigamente o sistema não era informatizado, constava em fichas financeiras. E aí a pessoa acha que a empresa não contribuiu, mas muitas vezes não. É porque realmente o sistema não era informatizado e não constava lá. Mas se ela apresentar a carteira de trabalho e todos os documentos que eu mencionei, ela vai ter sim o tempo computado. E vamos supor assim, eu requeri um benefício, né? Eu fiz a perícia e ficou pendente de regularização cadastral. Qual é o procedimento que eu devo tomar? O que a pessoa deve fazer se ela efetuou um pedido de auxílio-doença e não saiu o resultado, é ligar na central de atendimento 135 para requerer o acerto pós-perícia. O que seria esse acerto? Por exemplo, a pessoa vai lá fazer a perícia e a data de nascimento dela está errada, ou então o nome da mãe, ou um documento de identidade, CPF, algum documento está divergente ali no cadastro. O INSS irá efetuar esse recadastro, então ele vai retificar essas informações e após sairá esse resultado da perícia. Isso é uma dúvida bem recorrente, por quê? Porque antes da pandemia, a pessoa ela ia até o INSS, fazia a perícia e às 21 horas o resultado já estava disponível na internet ou no 135. Só que com a pandemia, a maioria dos servidores começaram a trabalhar em home office. E aí o que aconteceu? Não tem mais aquele servidor para atender o segurado naquele momento da perícia e regularizar essa situação. E essa regularização acaba sendo após a perícia, o que acaba dificultando, porque muitas vezes o segurado espera 3, 4 meses sem saber a resposta, sem saber se deu certo ou não esse benefício. É complicado, né? Isso. E esse requerimento do acerto pós-perícia, infelizmente, ele só pode ser feito pela central de atendimento 135, que é a central de atendimento pelo telefone, não pode ser feito pela internet. E muitas vezes a pessoa não tem telefone ou não sabe que precisa ligar e fica esperando o resultado e muitas vezes ele não sai. Não sai. E ela fica ali esperando um benefício que nunca vai ter. Isso. Então, se por um acaso um de nossos ouvintes estiver nessa situação, fez a perícia e não saiu o resultado, deve imediatamente ligar na central 135 e requerer esse acerto pós-perícia. E acompanhar ali pelo sistema. Por quê? Porque quando a pessoa faz um agendamento, ela fornece um telefone e um e-mail para contato. Então, se o INSS quiser solicitar algum documento, ele vai abrir uma carta de exigência. E nessa carta de exigência vai constar o que ele precisa. Às vezes é uma certidão de casamento, é uma carteira de trabalho, é um documento da própria empresa. Então, ela precisa acompanhar ali pelo site e assim que for requerido esse documento, ela apresenta e o INSS, consequentemente, vai dar a resposta. Obrigada, doutora Ângela, pela entrevista. E encerramos agora mais um Espaço News Litoral Norte. Semana que vem estamos de volta aqui na telinha da TV Record News às 19 horas. E amanhã quem fica com vocês é Ali Lobo, lá de Joinville. Até mais.